Eu vou começar com o Kim Rafael. A ANEEL informou ontem que foram registradas 11 ocorrências contra infraestruturas de transmissão de energia desde o dia 8 de janeiro. Segundo a agência, foram 3 em Rondônia, 4 no Paraná, 3 em São Paulo e 1 no Mato Grosso. Eu vou aqui para o Paraná. Uma torre de Furnas, em São Pedro do Iguaçu, foi alvo de vandalismo no sábado e não é o único registro. Aqui no Paraná também, em 9 de janeiro, em Medianeira, aconteceu também. É para se preocupar, Kim, com as nossas torres de transmissão de energia elétrica? Me parece que ao longo de pelo menos 8 anos de programa, nós nunca falamos desse tipo de ocorrência não acidental, tipo de sabotagem, que foi o que o delegado disse no sábado sobre as torres. E aí a ANEEL dizendo que 11 ocorrências já é um número bastante significativo. Ué, o que está acontecendo? É uma quadrilha de fio desencapado? O que querem fazer com... Não faz sentido, né? Se é realmente uma questão inédita, nós temos que ver o que está acontecendo, né? Se são atos de vandalismo mesmo, né? Como o delegado tem colocado. É claro, é importante não só a investigação, mas agora pensar que em qualquer infraestrutura aí pode ser vandalizado. E como evitar esse tipo de coisa? Então, realmente é uma sacanagem, uma coisa que até fica meio surpreso como que consegue fazer uma coisa dessa. E partir aí para tentar descobrir quem são os responsáveis. Uma quadrilha do quê? Uma quadrilha que gosta de furtar fio desencapado, ferro, o que é? Alumínio? Eles estão fazendo aqui... Chegaram a furtar alguma coisa? Eles estão fazendo um link com os atos do dia 8. Isso é óbvio. Então tem que realmente descobrir quem são. Indiferente se é associado aos atos do dia 8, né? Mas aconteceu aqui. Atos do dia 8 aconteceu em Brasília. Não, mas aí aconteceu por todo o país. Eu acabei de dar a lista aqui. 3 em Rondônia, 4 no Paraná, 3 em São Paulo e 1 no Mato Grosso. E em Brasília, Distrito Federal, não aconteceu nada? Aconteceu só nos três palácios. Então não dá pra ficar só tô falando. Né? Não dá pra ficar não sou eu, é o delegado. Ô, Kim. Não, tudo bem. Não dá pra ficar associando uma coisa a outra. Daí falar assim, isso aí, os patriotas foram lá derrubar a energia sua. Ó, no total dessas aqui, 4 torres foram derrubadas, tá? E as outras só danificadas. Tranquilo. Não sei se é tranquilo. A gente corre algum risco, Pamela? Paulo, o vandalismo sempre existiu e infelizmente acho difícil de deixar de existir. Agora, realmente, o delegado tem que ter muita responsabilidade em fazer esse link, porque a gente vê que, realmente, como o Kim falou, é perigoso, né? Se a gente começar a associar tudo ao dia 8, que acontece no país, aí vai ficar meio complicado. Vou dar um exemplo. Eu tava vendo ontem umas reportagens sobre esses parquinhos de Maringá e que judiação, como as pessoas depredam aqueles parquinhos, quebram o parquinho inteiro. Então não é porque foram lá e quebraram o parquinho inteiro que tem a ver com alguma coisa. Minha casa mesmo, quando passaram uma pista lá, cercaram a horta comunitária, colocaram aqueles concretos assim para passar o alambrado, os meninos passaram lá, quebraram todos, eles pulavam um por um, quebraram todos. Então assim, infelizmente o vandalismo ele existe, né? As pessoas começam a ter ideias, né, diferenciadas para praticar o mal, infelizmente. E vão praticando. Agora, o delegado realmente precisa ter responsabilidade, porque chama atenção que em Brasília não aconteceu nada, aí em outros pontos aconteceu, então vamos esperar as investigações. Se tiver associação, que sejam responsabilizados. Ou se foi puramente vandalismo, ou até tentativa de roubar alguma coisa que a gente não sabe, né? O pessoal aí que precisa manter vícios, né? Tá cada dia inovando mais na questão aí dos furtos e roubos, né? Então, tudo isso precisa ser apurado. Vamos ver o que realmente se prestou esses atos aí. Agnaldo, não só o delegado fez o link, como o Ministério Público Federal já está investigando se há ligação entre esses fatos e os atos que aconteceram em Brasília. Olha, eu acredito que não tenha ligação, não, porque isso afeta todo mundo, né? Acredito que não tenha tido queda de energia, mas se houver... E não acredito também na máfia do fio desencapado, não, porque é muito... ali para você ter acesso, eu acho uma grande... um esquema envolvendo talvez as empresas de energia, alguma coisa nesse sentido, mas não caráter político, até porque faltar energia faltaria para todos, né, independente da ideologia.
Eu acredito numa guerra aí, sei lá, entre empresas ligado a este setor, mas não acredito na ligação com os atos de Brasília, questões ideológicas, não. Naman, tem com o que se preocupar? Acho que sim. Acho que a gente vive numa sociedade polarizada em que todos os fatos ou todos os acontecimentos são politizados. Então, a preocupação existe, tem que ser investigado, tem que ser visto, tem que ser tratado. E se houver, de fato, os links aí de ordem política, se for uma ação terrorista, tem que ser cuidado. Não é possível que a gente continue vivendo debaixo desse tipo de atitude de pessoas, de bandidos, né, que começam a agir dessa forma, né? Eu penso que é, de fato, uma irresponsabilidade a gente antecipar esse tipo de colocação de que é um ato político, mas é possível que seja. Então, que se investigue e que se venha para a imprensa na hora que se tiver fatos. Pamela, tweetzinho. Só para fazer um adendo, Paulo, que pessoas também, quando vem que está tendo algum tipo de confusão, por exemplo, está tendo aquele que procó lá em Brasília, então eu vou fazer algo que eu estou com vontade e vai entrar nesse balaio e eu saio impune. Então é preciso realmente ter muito cuidado, porque eles podem observar isso e falar assim, eu vou fazer durante este período que a culpa vai cair para outro. Então é preciso a gente ter um pouco mais de cautela e em especial dos investigadores, os delegados aí, nessa questão. Vamos lá, ô Fernando Tupan, tweet para você também nessa questão das torres aí. A ANEEL divulgou um balanço ontem falando dessas ocorrências aí em todo o país. Aqui no Paraná, infelizmente, a gente teve em 2 locais. Há com que se preocupar, Fernando Tupan? Eu acho que não. Eu não acredito que isso seja o ato terrorista, que senão teria explodido a torre e não passar num trator. Isso aí tá com mais jeito ou do vento, ou de alguma coisa, ou até mesmo trabalho interno, pelo que o nosso amigo Aguinaldo Vieira levantou essa lebre. Não pode ser que seja um serviço interno realmente assim. Não acredito em terrorismo de maneira que o governo está propagando. O que está acontecendo hoje, está tendo o revanchismo. Estão inventando um monte de esquerda, a esquerda está inventando histórias que a direita está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não acho que isso esteja realmente acontecendo, Paulo Caetano, porque conhecimento assim, o pessoal de direita aqui que a gente tem, que a gente conhece, eles não são tão radicais, eles têm a língua afiada, isso tem, mas para até pegar armas, fabricar bomba, eu acho que ainda está muito distante disso. E não, se fosse fazer um ato terrorista, iria fazer contra alguém do PT, alguma coisa ligada ao governo diretamente, não torre de energia. E principalmente aqui no Paraná, que é um lugar que, você vê ali aonde foi colocado em Foz do Iguaçu, em Medianeira, é um lugar assim que tem muita gente e alguém sempre pode ver alguma coisa e até agora não viu. Se a gente relembrar o passado, Paulo Caetano, no final da década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, também andaram fazendo vandalismo em torres de transmissão, e quem se levantou a lebre seria gente da própria Furnas que estaria fazendo isso. Então fica uma interrogação, Paulo Caetano. Quem será realmente culpado? É fácil você chegar, não, tem jornalismo, cadê? Não, é só retórica para atingir a direita. Imagina se a direita vai fazer aquela manifestação e preparar logo em seguida uma onda terrorista no país. Não existe. Vamos lá, ô Rigon, tweetzinho, vai. Tá, Tupan não tem razão quando fala do Paraná, porque o Paraná tem os maiores financiadores do vandalismo. A primeira torre a ser derrubada foi no dia do vandalismo, dia 8, em Ariquemes, Rondônia. Pronto, tem tudo a ver. É óbvio que tem. É óbvio que a investigação tem que fazer uma ligação. Agora a culpa é do Bolsonaro. É tão óbvio. Não, peraí, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. Não, mas é verdade. Deixa eu falar. Não, peraí, a primeira torre, e tem gente que fala que não foi 11, não. Fala que foi 12. Foi no dia 8 à noite, às 21 horas. Relatório da ANEEL. Não tô falando tudo bem. Bem certo, mas, de novo, para ver se
Kim, eu vi 0 quilômetro ali. Kim, se o Kim entende, a primeira torre dessas 11 foi derrubada no dia 8, o dia em que eles arrebentaram com Brasília. Então, qualquer investigador tenha começado ontem na polícia, vai fazer uma ligação. Porque isso é ato de terrorismo. Isso é ato de terrorismo. Gente, imagina o pessoal lá e não tem nada a ver, não tem nada a ver com gênero, etnia, religião. Entra em contato com o advogado e passa as informações que só você tem. Exatamente. A lei de terrorismo é isso mesmo. O antiterrorismo fala que a definição de atos terroristas tem a ver com etnia, religião, raça, enfim, não tem gênero, não tem, vai ser mudada. Não tem o mundo muda. Vai mudar porque é conveniente para as circunstâncias. Mas hoje ela é assim. Isso é uma indignação mesmo. 7